Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Om Shanti Shanti Shanti. Ok. Então, minhas primeiras palavras do dia de hoje, então, as cordas vocais estão enferrujadas ainda. Ah, capítulo 10, o Yoga da Manifestação Divina. Como nós podemos ver, o Lord Krishna, ele continua falando sobre a natureza de Deus, né? E no capítulo 10, nós vamos entrar, né, um estágio, né, dos ensinamentos que são muito bonitos, lindos, maravilhosos, com um pouco de simbolismo, poesia, mas com uma riqueza muito grande de ensinamento, né, e de insights, né, que nos dão a possibilidade de compreender não somente a natureza de Deus, mas a profundidade e a beleza dos ensinamentos do Bhagavad Gita, que são dados pelo Lord Ishvara, e são passados através do Lord Krishna. Ok? Então, ele inicia aqui, ele vai fazer um recap, né? Um sumário, um resumo, né? Uma introdução, vai fazer uma introdução um pouco longa, né? Mas é bonita também, sempre vale a pena lembrar, né? Ouvir de novo. Krishna até então tem lidado com a natureza de Deus. Ele progressivamente desenvolveu, né, tudo isso nesses capítulos, né, o Krishna Guru, o grande Guru. No capítulo 7 ele iniciou tratando a natureza de Deus, e assim foi no capítulo 8 e 9, né, desdobrando esses ensinamentos a respeito de Deus, né, de ângulos diferentes, de perspectivas diferentes, né? Algumas vezes ele falava da atitude de devoção, como foi a conclusão do último capítulo, né? A glória da devoção. Então, essa dinâmica entre Deus, a sua natureza e a importância do Jivatma, compreender, se voltar e reconhecer, né, este Criador, né, que nos permite esta grande oportunidade. Então, ele continua discutindo a natureza de Deus, ele está insistindo neste tema, e se ele faz isso é porque ele acredita que seja o tema mais importante do Gita Upanishad, a natureza de Deus, porque é o tema que ele vai de novo, de novo, de novo abordar. Nos capítulos anteriores, nós vimos Krishna apresentando Deus, Ishvara, ou Brahman, como queiramos, como a causa do universo, Jagata Karana, né? Então, Deus foi definido por Krishna como Jagata Karana. Então, aqui nós temos que lembrar de que nós estamos estudando Gita, principalmente para aqueles de vocês que estudaram, participaram dos ensinamentos do Mandukya, né? No qual Gaudapada ele foi desconstruindo esses ensinamentos, embora que lembrando, né, de novo, da importância desses ensinamentos primários, intermediários, até nós chegarmos na retração, né, a negação de quase tudo que nos foi ensinado antes, que serviu, sim, serviu para o nosso desenvolvimento, né, desenvolvimento de determinadas qualificações para compreender o quê? Compreender o Deus absoluto, né, que é livre de qualquer qualidade, o Deus que não faz nada porque a carta, portanto, Deus não foi realmente um princípio que criou nada realmente, né, literalmente. Então, todos esses ensinamentos finais, eles não invalidam ou cancelam os ensinamentos iniciais e intermediários, tá? E muito embora nós tenhamos obtido já os ensinamentos finais, a gente tem que lembrar da importância desses ensinamentos iniciais e intermediários, porque ele vai cuidar
do desenvolvimento das nossas qualificações e vai cuidar também do famoso Mister Ego, né? O ego do Jiva, que precisa realmente compreender a natureza de Deus em todos os seus níveis para não desenvolver uma certa vaidade e arrogância que no final acaba sendo um obstáculo in- intransponível. Nós vimos, acho que no capítulo 7, Deus sendo apresentado de duas maneiras, né? É aquela história de Saguna, o Nirguna Deus, Ishvara 1 ou Ishvara 2, na linguagem do James, naquela época, né? E de um outro ponto de vista do Gita, aqui é Para e a Paraprakriti, a natureza superior de Deus. Para é aquilo que é absoluto. Então, é absoluto, né? Prakriti, e a natureza inferior, que é apará, Prakriti, a natureza matéria, energia de Deus, que, como nós sabemos, em sua mais profunda expressão ou construção, né? De um conceito de Deus, é aquela natureza inferior de Deus, é o conhecimento supremo, Sattvaguna, em sua concentração absolutamente superior, né? Então, nós dizemos puro Sattvaguna, como não existe nada puro abaixo da linha de Maya, existe sim, são alguns rajas, senão este universo não poderia ter sido projetado, e existe também tamas sem o qual a materialização, grossificação do universo seria impossível, né? Então, nós vimos esses termos para e para Prakriti, que fundamentalmente se referem à natureza com os gunas de Maya e sem os gunas de Maya, né? Sem a sobreposição dos gunas de Maya, né? Fundamentalmente é matéria, matéria e energia, e o espírito, a consciência, né? Deus. Portanto, o princípio básico da matéria é a Paraprakriti, e o princípio consciência é a Paraprakriti. E nesta ordem aparente, que nós chamamos de Mitya, né, os dois estão sempre juntos, né? Então, é por isso que a vida, no final das contas, nesta ordem aparente, é uma grandíssima oportunidade. Por quê? A realidade absoluta é sempre ali como o fundo, né? Como a base, como o apoio, né? Como o espelho macrocosmo refletor, né? Então, os dois estão sempre juntos, é a beleza desses ensinamentos revelados, né? Então, não existe nada que seja realmente, como se diz, escondido, né? Não existe nenhum segredo escondido que é impossível encontrar, não. A realidade é um segredo exposto ao céu aberto, digamos assim, né? E é sempre ali. É ali como? É como a consciência do próprio Jiva-Atma que está experimentando esse mundo. Esta é a única realidade, né? Este é o Deus absoluto, é pura consciência, existência, a única realidade, portanto, infinitamente não limitados. Então, essa é a boa novidade, os dois princípios estão sempre juntos nesta ordem aparente. Vimos quais são as características comuns. Nós temos o princípio consciência e existência e o princípio matéria e energia. Os dois estão sempre juntos e existem alguns aspectos que são comuns a ambos e outros aspectos não são comuns a ambos. A consciência, nós dizemos que é beginningless, né? Ela não tem início, tá? Nirvikaraha, consciência, Deus não tem início, né? E ele diz, e a matéria também não tem início, né? A consciência, portanto, Deus não pode ser criada. A matéria também não pode ser criada, como chegaram a esta conclusão também os cientistas, né? Essa consciência chamada Deus, ela nunca foi criada. Ela é sem um início. Esse princípio é sem início. Ela é sem um início. Por isso a gente chama beginningless, né? É uma consciência, é um Deus que existe sem início, né? E
unidade de matéria ou composto, ela é chamada de Brahman ou Ishvara, ou Nirguna Ishvara em sua real natureza. Então, o que é mais relevante aqui para a nossa compreensão é, primeiro, que Deus, em sua natureza nirguna, ele jamais foi criado, né? Ele é sem início, né? Então, não existe uma causa para Deus, isso é importante. Deus está fora da equação causalidade, causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. Deus é fora de tudo aquilo que existe abaixo da linha de Maia, na qual, abaixo da linha, né, onde a causalidade é a lei, o princípio mais fundamental, tudo impactando e modificando tudo no campo. Então, se Deus estivesse contido abaixo desta linha, né, o real Deus, o Deus absoluto, estivesse contido abaixo dessa linha de Maia, aí nós diríamos que esse Deus realmente ele foi criado por Maia, que Deus foi causado por Maia, né? E aí Deus ele seria algo que foi causado, ele não estaria fora da causalidade e, portanto, a questão mais lógica e evidente e inevitável que ocorre na mente de qualquer pessoa, né, com intelecto mais claro e aguçado é assim, então, quem que criou esse Deus? Se Deus foi criado, quem que criou esse Deus? E quando você fala Maia criou, né, raramente as pessoas por aí têm uma compreensão, eles nunca ouviram falar de Maias, de Maia. Então, a ideia de que Deus criou o universo, então Deus foi criado, então quem é que criou Deus, né? Então, se Deus é dentro do âmbito da causalidade, causa e efeito, a gente vai de novo naquele modelo de pensamento regressivo infinito. Então, quem é que criou o Deus, o Deus 2? Quem é que criou? O Deus 2 criou o Deus um, o Deus 3 criou o Deus 2, o Deus 4 criou. Então, seria uma regressão infinita que não faz nenhum sentido lógico. Então, Vedanta é feito de compreensão lógica pura. É claro que Deus jamais foi criado, né? Porque se ele tivesse sido causado por alguma coisa, então esta coisa que causou Deus também foi causada por um outro princípio, e aí nós chegaríamos mais uma vez naquelas conclusões ilógicas, né? Aquelas contradições que não satisfazem o intelecto humano, né? Daqueles mais inteligentes, né? Então, essa matéria e essa energia, ela é sem início, porque ela é uma sobreposição dentro do âmbito de Deus, né, que é o pano de fundo, digamos assim, e esta consciência, esta matéria e energia, tal qual a consciência, ela nunca foi criada, ela é fora do fenômeno, né, da causalidade, causa e efeito, né? E, então, tudo isso existe junto a sobreposição de matéria e energia naquilo que é a consciência, né, existe simultaneamente durante todas as nossas interações do dia a dia. Essa é a grande novidade, que não é uma novidade para nós do Vedanta Brasil, né, que nós temos à nossa disposição a consciência, né, sempre ali apoiando, suportando, né, mantendo, sustentando o nosso corpo físico, o nosso corpo sutil e tudo o universo aparente através de suas leis, né? Então nós temos essa consciência sempre presente à nossa disposição e ela é fora da temporalidade, né, imposta por Maia. O que que significa fora da temporalidade? Ela nunca foi criada, não tem início, não tem meio e não tem fim, porque tudo aquilo que é criado vai ser destruído. Shwara, Brahman, é fora disso. E isso está sempre à nossa disposição. Daí a importância da gente se voltar para esse princípio Deus, né? Para compreender essa natureza de Deus, porque a natureza de Deus é essa consciência, existência não dual, né? Que precisa ser compreendida, né? Como o princípio Deus, o princípio realmente Brahman, de modo que o indivíduo mais tarde possa compreender as declarações de identidade entre o Atma do Jiva e o Atma de Ishvara e o Atma de Brahman, sem desenvolver a vaidade e arrogância egóica que é tão comum de ser encontrada, né? Então, mais uma vez, compreender
este Deus que nunca foi criado, né, é de fundamental importância para o Jiva-Atma, né? Que aqui e ali ouve dizer que eu sou a consciência, portanto, né? Eu não preciso nem de compreender a natureza de Deus, não. O Gita diz, não, você precisa realmente compreender para o bem de quem? Para o bem do seu ego, né? Por bem do seu, senão ele vai ficar escorregando na maionese, Marcelo, não, escorregando nas curvas, né? As curvas da vida, dá umas escorregadas brabas, aí começa a sofrer de novo. Nós vimos as coisas em comum e nós vimos as coisas diferentes, né? As coisas diferentes são enormes, né? A consciência, Deus, não está sujeito a nenhuma mudança. A matéria é um fluxo constante em modificação. Ela não tem realmente um início, porque ela existe eternamente como uma projeção aparente dentro, né, deste espelho macrocósmico, macrocósmico produzido por Maya. A matéria está sempre sujeita à evolução e mudança, e ela se torna este universo. A matéria é capaz de evoluir, ela é capaz de involuir. Essa involução da matéria é o pralaya, de tempo em tempo ela se recolhe em sua condição semente, em sua condição potencial. A involução aqui significa dobrar-se internamente, né, para a sua condição potencial semente do universo. A matéria se expande, se contrai, tudo isso ocorre comprovadamente pela ciência, né? Então, as diferenças são muitas, né? São muitas. A consciência é livre de atributo e a matéria, energia, é definida por seus atributos. A consciência é livre de atributos, né? Essa é um ponto ainda mais, mais sutil e um pouco mais difícil para muitas pessoas compreender a natureza livre de qualidades e características e atributos, porque no estágio inicial, a gente vai precisar compreender Deus como um princípio, né, que é colorido, né, que é configurado por atributos divinos, né, atributos maravilhosos, né, aquela coisa, né, realmente desejada por todos, né, aquelas características maravilhosas, né? Mas mais tarde a gente compreende que não é bem assim, né? Então, Deus, fundamentalmente, esse Nirguna Deus, ele é simplesmente livre de qualquer qualidade, propriedade, característica ou atributo. Todos os atributos ou propriedades, portanto, ele não está disponível para o estudo objetivo. A gente estuda objetivamente no campo da ciência, né? Examinando, estudando, investigando e tentando descobrir o que os atributos de todo fenômeno ou objeto. A gente quer saber o que é isso, o que é isso. E aí aqueles cientistas que se aprofundam ainda mais, eles vão buscando a causa original de tudo isso, né? Eles querem saber o que causou essa explosão do Big Bang e coisas nesse termo. No final, até mesmo os cientistas querem compreender de modo científico, objetivo, qual foi a causa deste universo, o que que trouxe o aparecimento deste universo, né? Então, aquilo que causou esse universo não é disponível, né, objetivamente, como a causa do universo. Os cientistas eles irão desenvolver equipamentos e mais instrumentos e jamais encontrarão a causa, né? Porque a causa é livre de atributos e os cientistas podem somente examinar aquilo que contém atributos, características, propriedades e etc., né? Portanto, a consciência está livre e não disponível, é, independentemente do tipo de instrumento mais sofisticado que seja, jamais irá capturar a causa deste universo. Primeiro, porque é o mais sutil do sutil, não está disponível, porque não possui nenhuma característica realmente, é livre de atributos, né? E segundo, porque este universo não é realmente real, né? Então, os cientistas, se eles ouvirem isso, eles falam, pô, esses Upanishads estão querendo destruir com a nossa carreira, a nossa a profissão, porque a gente quer descobrir a causa original de tudo isso.
Então, existem muitas distinções e algumas semelhanças, né? E depois a declaração final é que Deus é a única realidade, é Satya, e o mundo é Mithya, né? Nós estamos muito familiarizados com esses dois termos, Satya, Mithya, né? Deus é Satya, a única realidade, a única verdade, e o mundo é Mithya, né? Mithya depende de Satya, Satya é livre e independente de Mithya. O nosso corpo, mente, sentidos é mithya, né? Mas ele existe dentro do âmbito de satya, que é a consciência não dual, né? E eu sou um ser existente, consciente, né? Provido desta consciência original, universal, que precisa somente ser reivindicada como a minha real natureza, a minha real, né, identidade. Portanto, a Mithya depende de Satya, Satya é livre e independente de Mithya, portanto, eu sou uma composição desses dois aspectos, então, em minha natureza mais intrínseca, eu sou livre de tudo que é Mithya, e o meu corpo e minha mente é Mithya, né? Apoiada, sustentada, né, por Satya, que é a consciência não dual, né? Aquilo que vivifica, né, e anima esse complexo corpo, mente, sentidos, né? Então, nós temos esses dois aspectos, e um aspecto dentro do âmbito da nossa experiência humana é realmente livre e independente do corpo-mente e do mundo experimentado e conhecido por esse instrumento de conhecimento barra experiência, né? Então, isso se refere à senciência. Em senciência, os objetos são insencientes, né? E o corpo-mente, ele é senciente ou insenciente? O corpo-mente, né, do Jivatma, digamos assim, né? Ele é insenciente, mas ele é fato senciente através da benção da consciência não dual original. Então, a gente sabe que no momento que um corpo é declarado morto, né? Ele simplesmente ele deixa de ser abençoado por esta consciência. Na verdade, a consciência não abençoa o corpo físico diretamente, abençoa o corpo físico indiretamente. Ela vai lá e ela convence o corpo sutil de sustentar um corpo de matéria, um corpo físico, né? Chama o corpo sutil de um lado, olha, eu quero que você reencarne. Oh, não, de novo, não. Você vai ter que carregar aquele saco de ossos e de outras coisas, né? E vai ter que vivificar e animar este corpo de comida, né? Então a alma diz assim, ok, ok, não, mas eu também já estava querendo voltar, eu estava com saudade de toda aquela confusão, né? Aí o cara aparece, né, encarnado novamente, e este princípio, né, consciência, abençoando a mente, o corpo sutil, que por sua vez abençoa o corpo físico, ele deixa o corpo físico uma vez o corpo físico, que é um instrumento de experiência, fique velho, cansado, e defeituoso, né, doentio, já não serve tantos os propósitos, sem falar do elemento kármico de cada um de nós, né? Então ele vai deixar este corpo físico, né? Então, nós temos essa mistura de consciência, matéria, e na consciência, a consciência e matéria e energia, né? E essa aí ele apresenta um ponto aqui importante. Essa mistura de consciência e matéria, ela existe no âmbito de todos nós, da experiência de tudo neste universo, até mesmo os seres imutáveis e insencientes, ok? Existe sempre. No caso do Jivatma, que é um Jiva mais inteligente, essa matéria, esta consciência, elas são mais facilmente identificáveis. Você sabe que você tem um corpo de matéria, você sabe que você tem uma consciência humana, né? Então, a questão é só de você verificar até compreender, né? Chegar a uma conclusão se essa consciência humana ela é limitada e temporal, né, em sua real natureza, ou se é infinitamente, né, ilimitada como consciência original, e a partir daí, né, ter uma experiência diferente ou não, né?
como ser humano. Essa mistura, ele também diz que é chamada de Deus, né? Por quê? Porque quando a consciência não dual, universal, cósmica, né, ela entra ou reflete no âmbito, né, do Prakriti de Maya, ela imediatamente entrou em contato com o quê? Com o Prakriti. Prakriti é matéria, é natureza, é matéria. Então, imediatamente existe um reflexo, e esse reflexo já é uma mistura de consciência e matéria. E a mistura mais elementar é o quê? É chamada de Ishvara, é quando a consciência original reflete naquele aspecto sattva, né, da energia satívica de Maya, para produzir essa entidade chamada de Deus, a inteligência suprema, a causa inteligência, inteligente do universo. Vocês lembram de tudo isso, né? Tudo isso é apresentado simbolicamente como princípio paterno e materno, tá? Então, consciência e matéria são dois princípios que produzem Deus e o mundo, né? É como se fosse a união de homem e mulher, né? Que produz um filho, né? Então, são dois princípios que produzem o universo no qual os jivas e os jivatmas transacionam, né? Não me pergunte quem é o pai e quem é a mãe, eu só me diz brincando, porque isso é simplesmente simbólico e a gente não quer entrar aqui nesse problema de gênero, né? Aí o Swami apresenta algumas passagens, né? Again, de novo, muito simbolismo, né? Tirado de Puranas, na qual eles vão, né? Ele vai demonstrar aqui, né? ah, Esses personagens e o modo o qual matéria e espírito são inseparáveis. Do mesmo modo, ele vai criar alguns paralelos, alguns exemplos para dizer assim, a matéria e espírito são tão interrelacionados, né, intimamente, sempre inseparáveis, tal qual, né, por exemplo, o conhecimento e as palavras. Nós sabemos que o conhecimento vem através das palavras, ela pode ser palavras que você leu e contemplou, ou palavras que aparecem em sua mente através de um processo de investigação, né, pessoal. Então, nós temos palavras que produzem conceitos que, no final, formam o que nós chamamos conhecimentos, né? Sejam eles conhecimentos melhores ou não tão bons, né? Então, ele diz, do mesmo modo que as palavras e o conhecimento são inseparáveis, Deus, Espírito e matéria são inseparáveis também, né? Paraprakriti e a Paraprakriti são como os princípios inseparáveis, inseparados, como pai e mãe, e esse Deus é Jagata Karana, né? Ele é o criador do Jagata, o que significa que Deus é responsável pelo surgimento do universo. Este é o ensinamento inicial para explicar para os estudantes vedantinos, né, iniciais, né, júniores, né, de que é assim que o universo é criado. Precisava de um pai, de uma mãe, a gente não precisa saber quem é o pai e quem é a mãe, mas esses dois princípios, Prakriti e consciência cósmica, se unem, aí o universo é criado. Naturalmente, é um conceito, é uma teoria da criação linda, maravilhosa, muito superior do que aquela história de que, né, a gente às vezes ouve em outros círculos religiosos, né? Esta compreensão do status de Deus como a causa, o Criador, é apresentada normalmente em três estágios, dependendo de quê? Do estágio de maturidade do discípulo, né? Para um discípulo iniciante, Deus como causa é apresentado de uma maneira. Uma vez que o discípulo tenha madurado um pouco, ele é apresentado de uma maneira já modificada, né? E depois nós temos o terceiro nível para o aluno mais avançado ainda, né? Tudo isso nós vimos, nós do Vedanta Brasil, através, né, dos diversos cursos que nós temos feito aqui.
Para o primeiro nível de aluno, nós dizemos que Deus cria o mundo, Deus é o criador do mundo e a comparação é dada. Assim como um carpinteiro cria móveis, ele precisa da matéria-prima, ele precisa do know-how, da inteligência, do conhecimento, né, de carpintaria, né? Então, assim como o ourives produz os ornamentos de ouro, da mesma forma, Deus, o criador do mundo. Então, em cada um desses casos, quando você coloca Deus como o causador, imediatamente você tem essas questões, essas inquirições, essas questões. Então, ele criou, sim, então ele tem a inteligência, ele tem o ornamento, do mesmo modo que um carpinteiro também tem. E do mesmo modo que um ourives tem a capacidade de pegar barra de ovo, de ouro e produzir ornamentos de ouro, né? Então esse Deus, ele existe separado, né, da causa material, porque ele tem a inteligência, mas ele vai ter que obter o material, de repente, de um universo paralelo, né? Esse é um conceito que existe por aí, né? Não, pega de um universo paralelo, né? Mas aí, de novo, isso nos leva a uma regressão infinita que o universo paralelo obtém a matéria-prima de outros universos, né? Então, inevitavelmente, o estudante, em seu estágio inicial, ele vai projetar a ideia de que Deus, ele tem o know-how, tem a inteligência, mas ele é separado da causa material, tá? Então, ok, ele tem o know-how e ele precisa da matéria-prima para produzir este universo, né? Então, qual é o problema aí? Os alunos assumem que Deus é mais ou menos como um carpinteiro, né? Alguém que precisa da matéria-prima, desenvolve um certo conhecimento e aí produz. Aí, porra, mas o cara tem conhecimento de todo o cosmos, sim, porque ele, né, ele é a inteligência suprema, mas ainda assim, como é que ele, onde é que ele arrumou toda essa matéria-prima, né? Neste nível, inevitavelmente o aluno pensa que Deus é um super jiva, um ser muito habilidoso, e inevitavelmente é projetado como um super humano, um super jiva. E aí a questão subsequente é, então tá, e Deus criou esse mundo, ele é separado do mundo, ele teve que obter matéria-prima de algum lugar, né? E agora nós temos Deus e o mundo, e é onde se encontra Deus, né? Então nós temos que imaginar que Deus esteja no espaço, no céu, né? E muitas outras sugestões, né? Então a questão é, ok, ele criou o mundo, ele é separado do mundo, e onde é que se encontra este Deus, né? Então, onde é que é o endereço? Eu quero encontrar Deus. A coisa mais comum é a gente quer encontrar Deus, a gente vai por aí procurando onde encontrar Deus. Eu lembro que Papaji passou muitos anos da sua vida viajando na Índia, né, querendo encontrar Deus, encontrar Deus, até que ele encontrou quem? O Ramana Maharaj, e Ramana Maharaj tentou ajudá-lo e acabou, né, tendo sucesso em ajudá-lo a compreender que Deus era sempre presente, né, em sua própria natureza intrínseca, né? Então, esse Deus não se encontra em lugar nenhum, não se encontra em nenhuma loca, nem Brahma loca, é tudo isso, entendeu? É simbolismo, esoterismo, né? Você jamais vai encontrar o Deus localizado, muito embora neste estágio, né, a gente diz, você quer o endereço de Deus? Tudo bem, é no Brahma loca. Como é que eu faço para chegar no Brahma loca? Ih, tem que fazer muito tapas, muita sadhana, né? E muito yoga, né? Então ele fala um pouco sobre isso, né? Que Deus é sem endereço, muito embora se diga, né? Brahmaloka ou Jaikunta, morada de Vishnu, entre outras passagens desses Puranas que procuram ilustrar a localização de Deus, né? Para esses discípulos, estudantes, em seus estágios mais iniciais. Aí eles querem uma localização de Deus, a Escritura diz, tudo bem para satisfazer a sua mente. Eu vou dizer que Deus é, você encontra Deus aqui e ali, tá? Mas isso é só no início, tá, Marinéia? A gente não precisa viajar para encontrar Deus, você já sabe disso, né? Você relaxou, você vai acabar ficando que nem o Marcelo. Eu vou dizer que você nem vem a Joanópolis, porque você sabe que
você está da toda parte, você é toda pervasiva, né? Pretendo ir sim, professor. Eu já comprei a passagem, mas de repente, se continuar essa batida de todo mundo vai iluminando tanto assim, ninguém vai lá. Eu vou lá sozinho só para curtir a piscina da rotina, tirar umas férias. Ok. Ele apresenta algumas ilustrações sobre a região onde vive Deus, é um oceano de leito, Deus está sentado numa guirlanda de pedras preciosas. Então, tudo aquilo que mais desejado pela mente humana diz assim, Deus tem tudo isso, porque Deus é o cara, né? Nuvens, boa música, néctar, então todos esses simbolismos, né, da a localização de Deus, uma loca celestial repleta de prazeres e satisfações, né? É o sonho de quase toda pessoa. Nesse nível de compreensão, né, eles viajam, né, na maionese, como é, não, eu quero ir para essa dimensão, aquela dimensão, mas tudo isso são compreensões rudimentares, né? Aqui ele diz, onde é que você está indo, cara? Né? Eu estou buscando o Senhor, o Lord Krishna, e eu ouvi dizer que ele está com Rukmini e Satyabhama, que se sentam num trono de ouro à sombra de uma árvore Parijata, que é da cor da nuvem negra, que tem os olhos aí, né? Um monte de passagens nesses Puranas que servem para satisfazer o intelecto daqueles menos privilegiados que ainda veem Deus como separados da criação, portanto, eles querem saber onde encontrar Deus, qual é o endereço de Deus, né? E isso o homem continua, né, esbanjando esse simbolismo dos Puranas, morada de Vishnu, árvore coral paradisíaca. Ele está lá, debaixo daquela árvore paradisíaca. A sombra daquela árvore, né, significa sombra e não chá, babá. Como é que ele é? Ele é escuro como uma nuvem, significa que ele tem um lindo olho comprido, um monte de simbolismo, tá? É irrelevante para nós, é irrelevante até mesmo para a maioria das pessoas ainda no nível bem rudimentar de compreensão a respeito da natureza de Deus, que não esteja vivendo no âmbito da cultura hindu ou da cultura védica, né? É fora de contexto. Então, este é o Criador. Como é que ele cria, né? Ele apenas cria Brahmaji e depois disso entrega o trabalho da criação a Brahmaji. Então, o que que ele está dizendo? Esse Brahma, Nirguna Brahman, que aqui pode ser apresentado em diferentes nomes, né? Vishnu, muito frequentemente, é apresentado como o Nirguna Ishwara, né? No âmbito do Gita, Krishna é apresentado como o Nirguna, né? Realmente o Deus absoluto, né? O Nirguna Ishvara, né? Então, dependendo do contexto, dependendo do Purana, nós temos diferentes símbolos deste Deus, né? Que aparece como Saguna, mas fundamentalmente é o Criador original, né? Então, aqui ele diz que este Nirguna Brahman ele não faz nada diretamente. Por quê? Às vezes eu digo, brincando, é porque ele é muito perigoso. Aquilo que nós somos e nossa real natureza é a coisa mais preguiçosa possível, né? Por quê? Porque nós somos a carta, né? A gente não consegue fazer nada como consciência, né? Então, o que que ele faz? Ele convence a Maia de produzir um representante. Ele indiretamente irá criar o universo. E aí ele diz assim, ei, Maia, ó, cria aí o Brahmaji, tá? Que nada mais é do que o nosso Ishvara, da nossa linguagem vedântica, né? Cria o Ishvara aí, um ser com uma inteligência total, ele é autoconhecido, ele conhece tudo que existe no universo, no cosmos, e passa para ele a bola, deixa que ele se cuide de projetar, sustentar e reciclar essa criação, né? Então ele entrega o projeto para o Brahmaji, né? E deixa assim, por si, ele continua livre de qualquer trabalho, de qualquer ação, de qualquer karma.
Essa é a ideia de Deus como um criador. Isso serve para os buscadores, né, e iniciantes, onde Deus parece ser um supergiga. Isso ajudará esses buscadores menos privilegiados. É lindo, é maravilhoso e é útil também para a meditação, né, desses buscadores, né, menos privilegiados. Qual é o problema, né? Eu quero meditar na natureza de Deus, eu vou utilizar esses atributos, né, esse simbolismo, né, e vou visualizar esse Deus que é o símbolo daquilo que existe de mais maravilhoso, né, no âmbito da experiência humana, porque a gente quer realmente ser feliz, né? A gente quer aquilo que nos dá grande satisfação, grande alegria, grande paz, né? Até mesmo as nossas descrições, né? Descrições do ponto de vista do Upanishads, quando fala que é a única, que aquilo que é Deus, a nossa real natureza intrínseca, como consciência, existência não dual, é a única fonte de paz, a única fonte de segurança. Isso também são simbolismos, né? Porque aquilo que nós somos é além da paz e da discórdia, né? Da segurança ou da insegurança, ele é fora, ele é livre do âmbito de Maia, no qual existem os pares opostos que se mutuamente sustentam, né? Então, esse Deus, ele é sempre apresentado, até mesmo nos Upanishads, como algumas coisas que se relacionem à nossa experiência humana, de modo que a gente possa continuar crescendo no desejo de conhecer, compreender a natureza de Deus. Aí nós chegamos naquele ponto no qual as escrituras vão dizer, olha, só tem um jeito de você compreender Deus. Você precisa entrar no Nididhyasana dos Upanishads, onde a identidade do Jivatma e de Brahma Atma é estabelecida como idêntica, né? Somente então você vai conhecer Deus como este princípio livre dos gunas de Maya. Mas é muito complexo, é simples, mas é difícil para os iniciantes, né? Portanto, qualquer dessas construções, né, desses conceitos, podem servir até mesmo para um Vipassana, e a gente sabe que é assim. Uma vez a pessoa tenha permanecido nesse estágio por algum tempo, a mente vai ficando madura, mais refinada. Aí ele pode fazer a pergunta, quando a mente começa a fazer perguntas mais profundas, como onde é que eu vou encontrar esse Deus infinito? Então verão mais perguntas ainda, né? Como eu vou encontrar, como eu vou identificar esse Deus infinito, né? Como esse Deus encontrou a matéria-prima para criar este mundo? Quando o indivíduo chega a esses questionamentos, significa que ele já não está mais satisfeito com aqueles conceitos que no início serviam para pacificar a mente do buscador. Mas depois de um tempo, a mente do buscador vai desenvolvendo mais a sofisticação, né? E inteligência, né? Aí ele fala assim, tem alguma coisa estranha nessa história, né? Um dia que ele encontrou a matéria-prima, né? E qual é o endereço de Deus, né? Se ele criou o mundo, ele deve ser separado deste mundo. E aí o indivíduo vai subconscientemente buscar o segundo estágio, né, de Bhakti, né, de Bhakta, né, que é o estágio no qual ele se interessa por Deus, mas um Deus apresentado de modo mais profundo, mais complexo, né? Então, o Deus ali ele já não foi realmente o criador, né? Ou ele foi um criador, mas ele não está localizado fora da criação, é o conceito de Deus manifesto como a criação, né? E quando a gente fala que Deus manifesta o universo como o universo, aí a gente fala assim, putz, então o cara é realmente o cara, ele é a causa inteligente, ele é a causa material, né? Então ele cria esse mundo, né? Sem fazer nada, ele designa, né? Um representante, né? O Brahmaji para fazer isso, convence Maya, né? A fazer isso. E ele diz, e olha, e a história agora é uma outra, tá? Isso tudo aí é criado, nós sabemos aqui que é uma criação aparente, mas tudo isso foi criado e agora a orientação é diz para o pessoal que esse criador é a causa inteligente e a causa material também. Por quê?
o pessoal já começou a sacar que essa história de que um Deus que existe fora do âmbito da criação não faz nenhum sentido. Então, o próximo conceito que realmente vai satisfazer o intelecto humano é que Deus existe embutido na criação, como a criação, né? Ele é a causa inteligente, ele é a causa material, ele é a causa energética e ele é a criação, porque é ele que sustenta o inteiro cosmos através de suas leis e princípios, né? Então, este é o nível do Karma Yoga. Leva tempo para o pessoal chegar lá. Deus não está fora deste mundo material, né? Ele está ali permeando o mundo material, do mesmo modo que o ourives, né? O ouro permeia os ornamentos de ouro, Deus permeia a sua criação, né? Então, nós temos o ourives vai lá, produz os ornamentos. Qual é a separação, a diferença entre o ouro e os ornamentos de ouro? Nenhuma, né? Aquilo que é a substância fundamental dos ornamentos é ouro. Do mesmo modo, a inteligência suprema é o puro Sattvaguna que sustenta esse universo. Ele está permeando tudo, né? Então, este é o conceito do Deus no segundo estágio, né? No qual Deus é exatamente como o ouro que sustenta todos os ornamentos de ouro. Onde ele encontraria essa matéria-prima? Na verdade, até o próprio espaço, ele não está lá. Mesmo o Panchabhutani, 5 elementos, não estão neste Deus. Onde o Senhor encontrará o material, as Escrituras indicam que o Senhor também encontra o material em si mesmo, tá? Então, a única explicação viável seria, não, ele é a causa material também, né? E nós temos o nosso exemplo mais conhecido para explicar esse nível de compreensão, esse nível de ensinamento, é que assim como uma aranha lança e recolhe a sua teia, e sobre a terra nascem as plantas, e igualmente da cabeça e do corpo do ser humano surgem cabelos, aqui da mesma forma o universo emerge do imutável Brahman, né? Então, a aranha, ela cria o seu universo, que é a teia, né, a partir de si, e ela recolhe para dentro de si quando ela decide mudar de endereço, né, e fazer uma teia exatamente no quarto onde você está dormindo, para o terror, né, de muitos de nós, né? Eu morei lá no interior de São Paulo, primeira vez que voltei para o Brasil, perto de Monteiro Lobato, né? E lá as aranhas, elas eram incrivelmente grandes e gostavam de fazer suas casas dentro de casa. Do mesmo modo, e sobre a terra nascem as plantas, né? As plantas estão nascendo da onde? Da terra, elas existem intimamente, potencialmente as plantas existem como não separadas. A terra produziu as plantas, sim, mas elas existem, né? Inseparáveis, tá? A inteligência e o brotinho que produz uma planta e uma árvore, né? Os cabelos que nascem na cabeça de um ser humano, da mesma forma, o universo emergem desta inteligência suprema, né? Não separado. Portanto, essa inteligência suprema também é a causa material. Portanto, o Senhor não cria o mundo. Qual é neste nível de compreensão? Existe a criação? Não. Ah, não existe a criação, mas a gente está aqui experimentando um mundo, né? Não, existe uma manifestação. Essa palavra é uma palavra que resolve um pouco, né, a confusão, mas dura pouco, porque daqui a pouco o indivíduo vai falar, mas que história é essa de manifestação, né? Então, Deus não cria, Deus se manifesta como o mundo, né? E por que que este segundo nível depois vai ter que ser rejeitado? Porque se Deus se manifesta como o cosmos, significa que Deus se modifica para se tornar o cosmos, né? E como nós sabemos, os ensinamentos finais dizem que Deus é nirvikara, ele é livre de qualquer mudança ou modificação, né? Então, se Deus se torna o mundo, então, e agora? Você tem um mundo, onde é que está Deus? Deus está
embutido no mundo, ok, mas se eu quiser ver Deus, como é que eu faço? Posso reverter e trazer Deus para fora do mundo? Não. Aí diz assim, não, não, é do mesmo modo que você, quando tem o leite e produz a manteiga, uma vez você tem a manteiga, você tem que inferir que o leite está ali, mas modificado, mas a manteiga jamais vai se tornar o leite novamente. Então, essas são explicações para pacificar o intelecto humano, né? Agora, ele existe ali dentro, embutido, mas esse processo não é reversível. Mas tudo isso implica o quê? Transformação, mudança. O leite se tornou uma manteiga, a inteligência se tornou um mundo manifesto, um mundo físico material. Então, tudo isso vai trazer muitas contradições lógicas, né, na mente de um buscador na medida que ele cresce. Essa é a palavra técnica, nimitta karana, causa inteligente, e a causa material tem uma outra, em sânscrito, como é que diz a causa material? A causa material é upadana jagata parinami. Yeah. Padana, a causa material do mundo que sofre modificações. Não estou encontrando aqui. Mas em linguagem, em língua portuguesa, nós sabemos que existe uma causa inteligente e uma causa material, né? Neste segundo estágio, nós dizemos que o próprio Deus se tornou a manifestação do universo. Uma vez que eu saiba que o Deus se manifesta como universo, eu jamais vou fazer a pergunta, então aonde está Deus? Porque este ensinamento pressupõe de que Deus está embutido no universo. Aí cabe a cada um de nós compreender esse Deus que está permeando todo o universo de coisas e pessoas ao nosso redor, né? Requer realmente uma mente muito refinada, purificada, para começar, e muito sensível, né, para identificar esse elemento Deus embutido em tudo que existe ao nosso redor, manifesto não somente a nível físico material, como um universo sutil também. Deus é tudo, né? Então, aquela coisa de você ver Deus como a manifestação requer tempo de purificação, né? E de sensibilização ou refinamento desta mente, de modo que ela começa a realmente ver esse Deus por trás de tudo. Mas como é assim? Como é que eu vou ver Deus por trás de tudo? Né? Qual é o modo mais simples para que a gente consiga ver Deus por trás de tudo? Quem pode me responder essa? Vocês sabem. Come on. Está todo mundo tímido hoje? O modo mais simples da gente compreender que Deus está por trás de tudo isso é ver que este universo é desenhado de modo extremamente inteligente e tudo se mantém ali através desta inteligência que se manifesta como leis e princípios que regem, né, que estruturam, regem segundo suas leis, tudo isso em nosso redor. Você vê a beleza? O milagre da vida é uma palavra bonita, né, uma expressão bonita. Como é que você encontra Deus neste universo manifesto? Compreendendo e observando que isso tudo aqui é desenhado, estruturado e mantido de uma inteligência tão incrivelmente, né, não humana, né, que eu começo a desenvolver essa sensibilidade, né, de que Deus é essa inteligência que produz o milagre da vida. Então, aqui ele continua fazendo essa investigação. Nunca faria a pergunta onde eu encontro Deus. Por que que eu não faço essa pergunta? Porque se eu disser, não, Deus está lá em cima, no céu, no espaço, né? Não, diz assim, o próprio Deus está disponível, embutido na criação. Espaço também é uma manifestação de Deus, portanto, Deus também está no espaço, mas não no céu, como a gente visualizava antes, numa loca celestial, né? O céu é a manifestação de Deus, o ar é a manifestação de Deus, a água é a manifestação de Deus, o fogo é a manifestação de Deus e a terra é Deus manifesto como o elemento terra, né?
Isso tudo nós vimos no 7º capítulo, com aqueles versos lindos, maravilhosos, nos quais Arjuna, né, Krishna dizia: eu sou o sabor da água, eu sou o brilho, né, eu sou a beleza, a inteligência das formigas que vão por aí comendo todo o horto do professor, eu sou tudo isso, né? Eu sou a Ahamkara, o Omkara, em todos os Vedas também sou eu sou o espaço. E eu sou a ignorância nos homens, a humanidade nos homens, né? O conhecimento e a sabedoria dos homens e das mulheres. Não é assim, Poliana? Legal, bom te ver de volta. Então, Marcelo, a gente faz uma pausa de 10 e a gente volta daqui a pouco para entrar, propriamente dito, no capítulo 10, que é muito bacana, muito legal, muito interessante, mas tudo que vem do Lord Krishna no Gita é muito bacana. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.